E aí, amiguinho, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do curso ESAG Vestibulares. Hoje, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Geografia aqui do cursinho e hoje nós vamos abordar um problema que aconteceu em Santa Catarina na semana passada. Você se lembra? O grande tornado que passou pela região do interior do estado, especificamente lá no oeste do estado, numa cidade chamada Xanxerê, e que provocou bastante destruição. Foram ventos aproximadamente de 200 km por hora e causou muitos danos para a população, uma série de prejuízos. Só para você ter uma ideia, há estudos que indicam que a cidade poderá levar até 3 anos para poder se recuperar da destruição desse tornado. E, muita gente, quando viu esse problema na imprensa, acabou achando isso meio esquisito. Por quê? Para muitos brasileiros, esse tipo de fenômeno não acontece nunca no Brasil, certo? Certo? Não, errado. Para falar a verdade, no Brasil há uma certa probabilidade de acontecer sim esses fenômenos, Inclusive, quais são os lugares do Brasil que teriam mais probabilidade de ter a ocorrência de tornados? Os estados do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e a região do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Todos esses estados brasileiros, eles, junto com o norte da Argentina, Paraguai, Uruguai e o sul da Bolívia, formam um grande corredor de tornados aqui da América do Sul, tá certo? Inclusive, esse corredor de tornados da América do Sul é um dos lugares do mundo que mais tem probabilidade de ocorrência desse fenômeno. Só para vocês terem uma ideia, um dos poucos lugares que podem ter mais chance de ter tornado do que a gente é a região central dos Estados Unidos. Tudo bem, se você comparar os tornados que acontecem aqui no Brasil, a maioria deles é bem mais fraco do que os que acontecem nos Estados Unidos. E, além do mais, com muito menos frequência. Mas veja que não é de se espantar que, de repente, aqui no Brasil podemos sim, de vez em quando, ter alguns tornados do calibre deste que ocorreu lá em Santa Catarina, Agora, você fala assim, mas se o Brasil está nessa região, por que quase nunca eu ouço falar da existência deles? Na verdade, primeiro eu já falei, porque normalmente eles costumam ser menos frequentes do que acontece lá nos Estados Unidos. Segundo, para nossa sorte, a maioria desses tornados ocorrem em regiões muito pouco habitadas, em áreas assim mais ao interior, bastante afastado normalmente de grandes centros, E isso, claro, faz com que os danos causados, materiais para as pessoas causados pelos tornados no Brasil, sejam bem menores do que em outros lugares, E outra questão, até por ocorrer em regiões que são muito pouco povoadas, ao longo da história do nosso país, a gente tem muito poucos registros. Quase não há registros assim concretos da passagem de tornados por muitos lugares. Se você pensar bem, nos últimos anos, até que ocorreram alguns registros. Isso também graças à época que a gente vive e à tecnologia que a gente dispõe, porque hoje em dia, mesmo nos lugares assim mais afastados, sempre acaba tendo alguém lá com uma filmadora, com um celular, que acaba, na verdade, se assustando com a ocorrência do fenômeno, filma e acaba depois compartilhando com o restante da sociedade por meio das mídias digitais, tá certo? Então não esqueça disso, no Brasil tem, na verdade, inclusive tem bem mais tornados do que a maioria dos brasileiros pensam. Repito, é que a maioria dos tornados que normalmente quando acontecem, são em lugares pouco habitados, e aí depois que causa destruição, às vezes a gente acha apenas que foi uma grande tempestade que ocorreu no lugar e nem acaba identificando que foi um tornado. Tá legal? E aí vem a pergunta, Como que é formado um tornado? O que eu preciso ter para a formação de um tornado? Em um tornado, você precisa das seguintes condições. Dá uma olhadinha aqui na lousa. Primeiramente, todo tornado ele é formado em áreas continentais. Tá legal? Inclusive, essa aqui é uma das diferenças que existem entre um furacão e um tornado. Tá legal? Um furacão, ele é sempre formado em cima do oceano. Um tornado, ele é formado em áreas continentais. Precisa ser, olha aqui embaixo, precisa ser uma área de baixa pressão atmosférica,
Porque o tornado é uma grande tempestade e toda tempestade se encontra numa zona de baixa pressão atmosférica, tá legal? E o ponto inicial da formação do tornado é quando você está nessa área, com essas condições, há o encontro de uma massa de ar quente e úmida com uma massa de ar fria e seca. Tá legal? E um outro ingrediente fundamental, após o choque dessas duas massas, ó, uma fria e seca, outra quente e úmida, precisa haver rotação do ar. Olha nesse outro desenho aqui para vocês entenderem melhor então o que eu acabei de falar. Então olha só, então o início do tornado, ó, uma massa de ar frio, ela se choca com uma massa de ar quente. Em outras palavras, né? Você já deve ter estudado na sua aula de geografia, como que a gente chama isso? A zona de contato entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. A formação de frentes. Então, tornados estão relacionados com a passagem de frentes. E como é a chegada de um ar frio e seco, nós estamos falando da chegada, portanto, de uma frente fria. E aí, olha só, né, o que vai acontecer no nosso desenho. Após o encontro dessas duas massas, o que acontece? Como o ar frio ele é mais denso do que o ar quente, há uma tendência do ar frio começar a provocar, né, empurrar o ar quente para o alto, que entra em ascensão, que é o que você está vendo aqui no nosso desenho. Portanto, ó, o ar quente ele entra em ascensão e à medida que ele sobe e toma contato com as camadas mais frias da atmosfera lá do alto, começam a formação de nuvens que são chamadas de cumulonimbus. O que é uma nuvem cumulonimbo? Nuvens cumulonimbus são normalmente nuvens que estão associadas às grandes tempestades, né, carregadas de raios, enfim, cumulonimbus, elas provocam uma grande perturbação atmosférica. E aí, nesse instante que o ar quente está subindo e começa a aumentar a densidade de nuvens, há um processo de descida do ar frio. Né? Há um movimento de descida de ar frio de altas camadas, e esse instante em que o ar frio começa a descer, são formados aqui embaixo ventos, né? Ventos bastante agitados, a tempestade começa a ficar mais forte, e esses ventos, chamados de ventos cortantes, eles tendem a entrar aqui no centro da origem do tornado e a canalizar mais ar quente e, portanto, com essa subida de maior quantidade de ar quente, a densidade de nuvens lá no alto vai aumentando cada vez mais, tá certo? E outra coisa fundamental, são esses ventos cortantes que entram no centro do tornado que vão começar a provocar aquele outro pré-requisito fundamental para a formação do fenômeno, a rotação do ar. Porque serão esses ventos que vão fazer com que o ar, né, com que o ar quente comece a subir girando em formato de funil. E quando esse funil conecta a nuvem cumulonimbo, ó, aqui no desenho, a nuvem cumulonimbo é formado um funil, conectando ela com o solo, é aí que nós temos a formação de um tornado. Tá legal? E aí, ó, qual é a diferença do tornado para o furacão? Vocês viram uma. O tornado tem formação continental, o furacão é formado sobre os oceanos. O tornado, né? O ar sobe em forma de redemoinho, só que o diâmetro de um tornado é pequeno. É até por isso que você consegue ver um funil na paisagem. Agora um furacão não. Um furacão, ele é formado sobre águas oceânicas quentes e o diâmetro dele é bastante grande. Por isso você não consegue enxergar no furacão o ar girando. Você vê muito vento, mas você não vê um funil, né? Um bloco circulante de ar subindo na tua frente. Tá legal? E a propósito, um tornado, quando ele é formado em cima do oceano, aí ele não é chamado de tornado, tá legal? Quando você tem esse movimento de funil conectando águas oceânicas ou outros corpos d'água com a nuvem no céu, isso aí na verdade é o que a gente chama de tromba d'água. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, marca a sua dúvida aí e manda pra gente. Um grande abraço.